Torcedor do Palmeiras e torcedores de outros times, vamos falar deste jogo do Palmeiras lá no Recife, Palmeiras e Sport, onde o Palmeiras continua com o mesmo futebol de lampejos e jogadas que são mais por acaso do que jogada criada ou futebol jogado. O Abel insiste em cometer erros e a diretoria do Palmeiras e os jogadores também não mudam o cenário e o torcedor sofre com cada partida horrível, mas vamos falar um pouquinho desta partida que teve polêmica de arbitragem e Abel Ferreira sendo contestado de novo por futebol mal jogado. Bora pro vídeo. Pessoal, então pra gente já começar o vídeo e falar aí do jogo do Palmeiras e Sport, obviamente que um jogo onde o Palmeiras de novo não jogou nada. Ah, mas começou o primeiro tempo com um time alternativo. Quando muita gente fala essa coisa de time A, time B, time 2 do Palmeiras ou de qualquer outro grande time, isso pra mim não existe, tá? Não dá pra você falar, ah, mas esse jogador é um reserva. Se um cara está num grande time, ele tem que ser usado. Tirando exceções de jogadores da base, quando machuca 3, 4 caras, isso aí ok, até dá pra entender alguma coisa, mas se aqueles jogadores que principalmente são contratados e estão jogando, eu não gosto dessa posição de time alternativo ou time B. Ontem no jogo tinha Bruno Fux, que já que veio, tem que jogar. O zagueiro também, Michael, que é fraquíssimo, tá? Um dos piores zagueiros que eu já vi com a camisa do Palmeiras. E aí a diretoria trouxe como uma renovação para Gustavo Gomes e Murilo. Sabe o que acaba acontecendo? Gustavo Gomes e Murilo se sentem mais tranquilos. Quem era essa confusão era Vitor Reis e Naves. Esses caras, um já foi embora e o Naves nunca mais vai jogar pelo Palmeiras porque esquece, não dá mais, tá? E ontem no jogo, né, de novo, nós temos o Gia jogando, que eu já deveria ter feito um vídeo falando sobre Mike e Marcos Rocha. Não dá pra contar, são dois jogadores aposentados, tá? Os caras se machucam demais e o Palmeiras confia em dois laterais que não servem como um, tá? Se você juntar os dois jogando o número de jogos importantes que eles se machucam, não dá pra contar com esses caras, então o Gia é o titular do Palmeiras hoje. Não adianta esperar de Marcos Rocha e Mike. E os dois caras são muito gente boas, tá? Todo mundo fala aí deles nos bastidores, né? Tanto do Mike quanto do Marcos Rocha, mas valeu, cara. Não dá mais pra aguentar esses caras que entram no nada. O Mike entrou no meio do jogo passado, se machucou e saiu, pô. O cara ficou 5, 6 minutos em campo. O Rocha é a mesma coisa, sempre que precisa de um duelo importante, ele tá machucado. Obrigado pelos dois, mas o Palmeiras precisa urgentemente se movimentar. E como eu falei, né, que pra mim não existe essa questão de time A, time B, a não ser em exceções como quando muitos jogadores estão lesionados, não é o caso de Marcos Rocha e Mike, porque eles sempre estão machucados. Então o Palmeiras já computa nos jogos que não vai poder contar com esses caras em grande parte dos jogos nas principais competições. Então você precisa contratar laterais novos, tanto para a direita quanto para a esquerda. O Vanderlan jogando de novo é uma bizonhice, assim, não dá para achar o jogador que ele foi na base, que tinha interesse de alguns clubes da Europa, né? O próprio Benfica, depois teve especulações em times do campeonato espanhol, teve especulações em time do campeonato francês. O Vanderlan é uma sombra daquilo que ele já foi. Ele não consegue fazer cruzamentos. Ontem teve 3 cruzamentos que ele chegou no fundo. Ele conseguiu fazer com que a bola saísse por trás do gol. É assim, é num nível de futebol que esses caras não devem estar treinando. O Abel Ferreira largou mão de colocar esses caras para jogar, para ter qualquer competição. E aí entra o Piquerez, já muda tudo. Entra o outro, muda tudo. Então, não dá para contar com esses jogadores que o Palmeiras tem na sua reserva. Quando enfrentar grandes times como o Flamengo, contra o próprio Botafogo, ou o Internacional que vem jogando muito bem, ganhou de 3-0 ontem, o que vai ser do Palmeiras? Qual campeonato a gente vai disputar? Ah, mas vamos focar na Libertadores e Copa do Brasil, que é um comentário que se tem nos bastidores do Palmeiras. Já sofreu para ganhar do Sport Cristal, e aí tem muita gente falando, ah, mas o Sport Cristal deu 2 chutes que nunca mais vai acertar. Só que você acha que quando você for disputar com grandes times, esses grandes times também não vão acertar chutes, não vão acertar jogadas dentro da área do Palmeiras? É isso, não dá pra resumir eventualidades onde o Palmeiras é uma eventualidade. O Palmeiras ganha jogos sem saber como, é só pegar aí os últimos 10 jogos do Palmeiras. Pega os jogos do final do Brasileirão do ano passado. O Palmeiras ganha na aleatoriedade. É bola no Estevão, cruza na área, alguém desvia e gol. É sempre aleatoriedade.
não tem jogada de aproximação, não tem jogada tabelada, não tem mais jogada ensaiada. Ontem o Lucas Lima engoliu os nossos meio-campistas. Ô torcedor palmeirense, o Lucas Lima jogou mais do que Veiga, do que Felipe Anderson e do que o Maurício, que nem entrou em campo ontem, né? Tudo bem. Mas o Lucas Lima deu uma aula de armar jogo contra o Palmeiras. E a gente tem esses caras como ídolos aqui. Eles não querem mais jogar no Palmeiras. O senhor Veiga deu um chutinho da entrada da área que, pô, pelo amor de Deus, parecia uma preguiça para chutar no gol. O senhor Facundo Torres também que veio, que, não, joga na ponta, ele também joga de meio, joga na outra, não joga em nada. O cara não cria uma jogada, o cara não dribla, o cara não chuta forte. O cara não tem uma movimentação de aproximação, o time é um catado em campo. Se juntar a galera aqui que joga futebol e falar, vamos jogar a bola aqui, joga mais que esse Palmeiras, tem mais aproximação. E toda vez que o senhor Abel Ferreira é contestado sobre futebol, ele dá patada em todo mundo, e xinga jogador, e xinga a cara da mídia, e xinga o torcedor. E aí depois ele vem com os arrependimentos, que até hoje não pediu desculpa ao vivo, né? Só fez uma desculpinha lá no Instagram sobre a bobagem, a idiotice que ele falou sobre a torcida do Palmeiras. Mas ninguém contesta. E aí onde eu entro em Leila Pereira e Anderson Barros. O que esses dois entendem de futebol ou de jogo bem jogado? A nossa diretoria acredita que futebol é só mais um jogo, é só mais um título, é só mais um... Pra que eu vou ficar triste? E o senhor Anderson Barros, ele não sabe o que ele tá fazendo ali. O Anderson Barros é um assombro, tá, no futebol. O cara participou do futebol lá na década de sei lá quando. Esse cara não se atualizou para as modernidades. Esse cara não mexe no WhatsApp, esse cara não fala inglês, não fala espanhol, não fala nada. Nem fala quando precisa. E o Palmeiras sendo atacado toda hora aí pela mídia, falando que é um escândalo que estão fazendo com o Palmeiras contra o São Paulo, é um escândalo que estão fazendo a favor do Palmeiras agora contra o Sport, onde eu acho que teve 3 pênaltis pro Palmeiras, não 2. Eu acho que os 2 foram pênaltis. Teve toque no primeiro, teve toque no segundo e o terceiro, onde o goleiro disputa a bola, ele acerta o Flaco. Mas não pode falar. Aí tem um pênalti igualzinho contra o São Paulo. Vamos ficar quietinho, não tem nada. O problema é o Palmeiras. Esse é o medo dos caras. Se o Palmeiras voltar a ser uma potência, vai estragar a vida do Corinthians, vai estragar a vida do flamenguista, vai estragar a vida do São Paulo. Eu não entendo qual que é a parada que está se causando uma revolta com o Palmeiras quando se tem lances bizonhos contra todos os times. E a favor e contra. Então se o Palmeiras está sendo beneficiado, é isso que eu quero agora. Eu quero ser beneficiado. Onde você tem uma CBF que deixa de pagar treinamento pros árbitros e paga um avião, paga hotel para um monte de gente, que se exploda os outros times. Se for para roubar supostamente, ou se for para favorecer, que seja pro Palmeiras. Eu quero que Corinthians, São Paulo, Flamengo sejam humilhados pelo Palmeiras e que o juiz ajude a gente. Essa é a parada. Eu não ligo mais, porque não adianta falar de CBF, não adianta falar dos clubes, que esses caras não estão nem aí, pô. O torcedor que se lasca, então que seja beneficiado e eu vou ficar muito feliz. E o palmeirense que fala contra aí, estão vendo um monte. O Marcão postou vídeo, mas eu tenho vergonha, eu queria perder. Cala a boca, pô. Queria perder nada. Eu quero ganhar, o problema é deles. Não é o Palmeiras que está sendo ajudado. O Palmeiras não tem um esquema, a não sei que vem aqui agora a Leila Pereira ou alguém mostrar aí, né, como a revista Piauí fez aí um monte de supostas alegações contra a CBF, que a Leila compra os árbitros, supostamente. Comprou um esquema com o Edinaldo. Aí beleza. Agora, se não tem esquema e é burrice e ruindade, que seja a favor do Palmeiras. É isso, fica aí o vídeo de novo de um Palmeiras horrível, não dá para assistir os jogos. O pessoal da mídia esportiva aí que tem feito perguntas nas coletivas, no último jogo lá, teve uma repórter que fez algumas perguntas apimentadas para os jogadores do Palmeiras e tirou os caras do conforto. Faça uma pergunta para o Abel Ferreira. Ô Abel Ferreira, você prometeu um bom futebol para o torcedor palmeirense, que ele vai ficar feliz de assistir os jogos do Palmeiras. Vocês estão felizes em assistir os jogos do Palmeiras ultimamente? Desde 2024 para cá, do metade do Brasileirão até o começo desse Brasileirão em 2025, vocês estão felizes com esse jogo? É isso. Se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários a sua revolta. E torcedores de outros times, eu quero que vocês comentem aqui que o Palmeiras é o time mais ajudado do Brasil e se for para ser ajudado, que seja campeão. Um abraço e eu fui!